Bom dia, irmãos, graça e paz. Eis que é domingo novamente, dia do Senhor, e vamos hoje refletir sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus. A revelação, a importância de entendermos o pecado e também em relação à oração. Amado Pai Celestial, à medida que iniciamos esse tempo dedicado à Tua Palavra, pedimos humildemente que nos capacite a transmitir fielmente a mensagem da revelação divina que encontramos em Ti, meu Pai. Que os corações daqueles que assistem esse vídeo se mantenham atentos até o fim e que o Espírito Santo lhes proporcione um entendimento sobre o tema da Tua revelação. Senhor, que a Tua verdade brilhe intensamente em nossos corações e nas mentes daqueles que nos acompanham. Capacita-nos a compartilhar a Tua palavra com clareza e paixão, meu Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Hoje será o Salmo 19. Fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta teu servo em os guardar. Há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, Pai. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E como eu tinha dito na abertura, irmãos, o Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus. E nos versos do 1 ao 6 ele fala sobre a revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus. Reparem que o salmista nos ensina que os céus proclamam a glória de Deus. Está ali ao alcance da nossa vista. O universo, as estrelas, o sol, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, as obras de Deus. Nós olhamos para o céu e pensamos na obra de Deus. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite, de que não há linguagem nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz de Deus, e as suas palavras, a palavra de Deus, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivos que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Estamos falando do sol. Então, a própria percepção do universo, da natureza, da criação de Deus, nos revela a existência de Deus e nos torna indesculpáveis, irmãos. A revelação geral não nos proporciona a salvação, mas nos proporciona o conhecimento
inegável da existência de Deus. Está impresso na nossa alma. Mesmo quem pense em teorias evolutivas, que a criação do universo inicia com o tal Big Bang, há de pensar quem criou o Big Bang. Deus está por trás de toda a criação e o universo nos anuncia a existência de Deus. Essa é a chamada revelação geral, da qual nós não temos desculpabilidade, está impresso na nossa alma. E nós vemos em Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 a 22, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Então aqui diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a perversão dos homens. O que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então aqui é claro, através da palavra de Deus, que a sua própria divindade claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas e que nós somos indesculpáveis. Mas a revelação de Deus para nós é progressiva, irmãos. E aí nos versos do 7 ao 11º do Salmo 19, nós vemos dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Reparem bem que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que está afirmando que através da palavra de Deus nós podemos ter a salvação. Já ali nesse verso já conseguimos compreender que através da lei, através da palavra do Senhor é que nós podemos ser salvos. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aqui mostra a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz seguir os preceitos do Senhor com alegria no coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aqui me faz pensar na transformação, na nova vida que Deus nos dá através da salvação, da sua graça, da conversão. Permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, são desejáveis. Os juízos do Senhor são verdadeiros e são desejáveis, meus irmãos. São mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há uma grande recompensa. Então aqui nós vemos a progressividade da revelação de Deus. Então, se o universo anuncia a existência de um Deus e nos torna indesculpáveis, a palavra de Deus, a lei, nos permite, nos proporciona a salvação. E há uma grande recompensa em guardar os preceitos de Deus. E os últimos versos, do verso 12 ao 14, traz mais mensagens para nós, irmãos. Diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Nos lembra do pecado, nos lembra da depravação total do ser humano. Nós somos filhos do pecado. Se não for movido pela graça de Deus, nós não somos incapazes de resistir ao pecado. Aqui o salmista diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas. Pedimos para Deus nos perdoar
das faltas que nós não conseguimos discernir, que nos são ocultas. O verdadeiro convertido não peca em consciência. Ele não discerne os pecados. Ele vai pecar pela tendência pecaminosa, pela depravação total herdada por nosso primeiro pai, Adão, mas ele não vive bem com o pecado. Então ele se arrepende e pede perdão a Deus. Depois fala que também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A submissão a Deus. Aqui o salmista pede a Deus que nos guarde da soberba, para que ela não nos domine, para que sejamos irrepreensíveis e fiquemos livres de grande transgressão. Por fim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que é uma súplica a Deus para que aceite a nossa oração. Me faz pensar na importância da oração. E aqui fecha esse Salmo 19, que traz o conhecimento da revelação de Deus, que nos torna indesculpáveis através da nossa própria percepção da criação de Deus do universo, que nos fala da revelação progressiva de Deus, da palavra de Deus e do poder de salvação da palavra de Deus, que fala sobre a santificação, fala sobre o nosso caráter pecaminoso e fala sobre a importância da oração. Ah, Deus, muito obrigado pela revelação da tua palavra, meu Pai. Querido Deus, à medida que encerramos esse tempo de reflexão sobre a revelação divina, queremos lembrar da importância da tua palavra na nossa jornada de fé. Reconhecemos, Pai, que é por meio da tua palavra que entendemos o pecado, a santificação e a necessidade da oração. É a tua palavra que nos guia e nos molda a tua semelhança, Pai. Pedimos, Pai, que o entendimento que recebemos hoje leve à transformação das nossas vidas, Pai. Que a tua verdade seja um farol em nosso caminho, nos afastando do pecado e nos aproximando de ti. Que a importância da oração esteja sempre diante de nós, Pai, como uma conversa contigo, nosso Deus amoroso. Capacita-nos a viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos, meu Pai. Amém e amém.